Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do portal Pequenina Luz, um portal que tem por objetivo ajudar pais e mães a educarem crianças para o reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma das leis que governam a nossa mente. Deus criou o mundo e Ele estabeleceu leis que governam o mundo natural e criou o ser humano com um organismo que também funciona segundo as suas leis, e a nossa mente também possui leis estabelecidas por Deus que fazem com que o seu funcionamento siga uma determinada ordem, um determinado padrão. E hoje eu selecionei uma dessas leis para que nós possamos comentar aqui no nosso podcast, algo que eu considero ser muito relevante para nós que somos educadores, que somos pais, mães, quem sabe temos aqui avós, tios, professores nos ouvindo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes, porém, eu quero convidar você a enviar suas sugestões de temas, as suas perguntas, para que possamos gravar um material nos nossos podcasts que atendam às demandas, às necessidades que vocês possuem, os interesses de vocês. Então, você pode enviar mensagens para o WhatsApp através deste número aqui, DDD 47 9661 3296. E se você ainda não faz parte da nossa lista de transmissão, onde enviamos ali as nossas atualizações, os nossos materiais semanalmente, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp e a gente vai adicionar você na nossa lista de transmissão e você também receberá todas as nossas novidades. Então, o número é 47 9661 3296. Vamos então ao tema de hoje, e hoje nós falaremos sobre uma lei que diz que o espírito, a mente, ela se adapta gradualmente aos assuntos de que é ensinada a ocupar-se. Bom, se você quer ler mais sobre esse assunto das leis que governam a mente, eu tenho um livro para recomendar, é o livro Mente, Caráter e Personalidade, o volume 2, tem um capítulo só sobre isso. Eu quero discorrer um pouquinho aqui, conversar um pouquinho com você sobre essa lei especificamente, pensando em nós educadores. Então, ela diz que a nossa mente se adapta gradualmente aos assuntos de que é ensinada a ocupar-se. Nós, pais, somos os primeiros a oferecerem algo para as mentes dos nossos filhos se ocuparem. Então, nós precisamos estar bem atentos que aquilo que nós oferecemos, que ocupa a mente delas, vai moldar a mente delas, vai se tornar familiar para elas e vai cada vez mais modificar, formando essa mentezinha e criando ali esta criança, esse serzinho, com os seus padrões de pensamentos e comportamentos. Então, nós precisamos ser muito cuidadosos, obviamente, com aquilo que nós oferecemos aos nossos filhos para ocupar as suas mentes. E aí, isso, claro, é muito relevante em termos espirituais. Se nós somos pais cristãos, nós estamos preocupados com a educação espiritual dos nossos filhos, com a vida espiritual dos nossos filhos, em que os nossos filhos tenham amizade com Deus, tenham um relacionamento íntimo com Deus. Então, eu não posso, como uma mãe cristã, ocupar a mentezinha do meu filho de 2 anos com desenhos que não são de cunho bíblico, ou até mesmo com algumas coisas que têm uma veste, uma roupagem espiritual, mas na essência não são espirituais. Hoje em dia vende-se muita coisa disfarçada de conteúdo cristão, mas que, se a gente for observar, ensina algumas coisas que não são bíblicas ou que não são adequadas para as nossas crianças. Então, nós precisamos selecionar aquilo que vai ocupar a mente dos nossos filhos para que eles aprendam a gostar das coisas de Deus. Não existe conteúdo mais fantástico, rico e enobrecedor do que o conteúdo bíblico. Não existe. Existem pessoas que são inteligentíssimas para os padrões do mundo, mas que não conseguem compreender as profundidades daquilo que está revelado na palavra de Deus. Então, nós precisamos lembrar diariamente que a fonte de maior riqueza de conhecimento e sabedoria é a palavra de Deus, e ela precisa ser a maior
fonte de ocupação da mente das nossas crianças. Isso nós podemos fazer de diferentes formas, mas o importante aqui hoje, que eu quero ressaltar, é a necessidade de nos conscientizarmos de que não podemos expor simplesmente os nossos filhos a outros conteúdos que vão se tornar familiares para eles, modelar a mente deles e formar a personalidade e o caráter deles à medida que modela as suas mentes. E não apenas em termos espirituais. Claro que essas questões espirituais são muito importantes para nós que somos pais cristãos, mas até mesmo para o desenvolvimento do intelecto dos nossos filhos. Às vezes nós deixamos os nossos filhos à mercê de desenhos animados. Eu digo aqui, às vezes nós, né, de forma genérica, porque eu nunca deixei. Mas, às vezes, os pais deixam seus filhos ocupando-se de desenhos animados, de conteúdos dessa TV comum aí, secular, com apresentadores de programas infantis que não têm compromisso nenhum com a verdade que nós cremos e nem mesmo com o desenvolvimento intelectual saudável dos nossos filhos. Eles estão ali vendendo um produto, o interesse deles é mercado, é financeiro, não é o crescimento das faculdades físicas, mentais, espirituais das nossas crianças, não é o desenvolvimento harmônico dessas faculdades, que é o que forma pessoas emocionalmente saudáveis, espiritualmente saudáveis, fisicamente saudáveis. Então, nós não podemos cair nessa armadilha que a correria do dia a dia e os nossos excesso de afazeres e atividades pode nos levar a cair, que é de distrair os nossos filhos com qualquer coisa que leve o rótulo de infantil. Então, não é porque é infantil que deve estar diante dos olhos, dos ouvidos e do tato, do paladar das nossas crianças. A nossa criança, o nosso filho precisa ser ocupado com aquilo que eleva os seus pensamentos, eleva a sua mente e desafia a sua mente. Então, às vezes, o conteúdo é tão bobo, tão medíocre, as coisas que são faladas nos desenhos, nas coisas infantis, têm um nível tão baixo, tão pobre, a linguagem é pobre. Perceba, eu não estou falando nem das questões espirituais, gente, eu estou falando de questões intelectuais mesmo. Conteúdo pobre, linguagem pobre, as crianças aprendem a falar de forma boba, quando poderiam estar aprendendo uma linguagem rica, a desenvolver raciocínios ricos, a ter experiências ricas, se elas tivessem contato com aquilo que provém da palavra de Deus. Eu estou falando isso por ver no dia a dia a diferença que faz oferecer a um filho, a uma criança, conteúdo estritamente bíblico e cristão. Tá? Eu não estou falando isso simplesmente porque eu acho, porque eu penso, não, porque eu vejo o resultado e a diferença que existe no que eu observo da linguagem, do desenvolvimento do intelecto do meu filho e de crianças às vezes mais velhas que ele, que não conseguem fazer o raciocínio que ele faz ou que não conseguem ter o mesmo interesse que ele tem nas coisas naturais, nas coisas simples e que tem dificuldade às vezes em compreender ordens, coisas que todos os pais gostariam que os seus filhos tivessem, né? Uma boa compreensão das ordens que recebem, uma boa compreensão daquilo que ouvem, que soubessem conversar sobre aquilo que fazem, aquilo que veem, aquilo que escutam. E diante do que o mercado tem oferecido, de um conteúdo pobre, medíocre, eu não vou ficar citando o nome de nada aqui, mas eu já trabalhei em centro de educação infantil e eu ficava envergonhada de observar os DVDs que eram colocados diante das crianças e, felizmente, na época em que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma diretora que também olhou para aquilo e falou, não, isso não pode ser assim.
e mudou radicalmente o que era oferecido para as crianças. Mas o que é preparado hoje para as crianças é muito medíocre, é um nível muito baixo de intelectualidade, e os nossos filhos eles têm muito mais capacidade de aprender as coisas nessa idade pequena do que terão depois para o resto da vida. Então, por que oferecer a eles algo tão pobre se podemos oferecer coisas ricas que estão ali na estante da nossa casa, dentro da palavra de Deus? Lá no portal Pequenina Luz, eu disponibilizo um material tanto para bebês de 0 a 12 meses, quanto para crianças de 1 a 6 anos. Na verdade, o material não é para as crianças, é para os pais dessas crianças desenvolverem um trabalho com eles, utilizando a palavra de Deus como base, como fonte de inspiração e de conteúdo. Se nós utilizarmos a nossa criatividade, nós podemos transformar situações simples do dia a dia em situações extremamente instrutivas, muito mais enriquecedoras, que tornarão nossos filhos crianças e adultos inteligentes, como foi, por exemplo, o profeta Daniel e os seus amigos que se destacaram no reino de Babilônia pela inteligência e sabedoria que eles possuíam. Por que eles eram tão inteligentes e tão sábios? Não apenas pela alimentação saudável que eles tinham, mas porque eles se alimentavam da fonte de riqueza que é a palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós ligamos a nossa mente à mente do soberano. É a mente mais sábia e tremenda que existe no universo. É a mente infinita. Imagine agora conectar a pequena mente do seu filho que está em formação com a mente do ser infinito que é Deus através da palavra dele. É isso que eu estou desafiando você, que é mãe e pai, a fazer através desse podcast. Eu quero te desafiar hoje a desenvolver com seu filho atividades que o ocupem de fato com aquilo que é enriquecedor, enobrecedor, tanto do caráter, tanto da vida espiritual, como também do seu intelecto. Nossas crianças merecem, uma vez que têm pais cristãos, ter acesso a esses conteúdos ricos da palavra de Deus. E se você tem dificuldades em fazer isso, por não saber nem por onde começar, acesse o portal, conheça o material que nós temos lá. Nós temos diferentes condições para oferecer você possibilidades de acessar isso, de forma que o seu filho possa ser enriquecido com o que a palavra de Deus tem a oferecer a ele. Sem dúvida, isso fará muita diferença no desenvolvimento dele. Eu percebo uma diferença drástica entre o desenvolvimento do bem e o meu próprio desenvolvimento, que fui uma criança que assistia televisão, que estava exposta a coisas que ele jamais foi exposto até hoje, em seus 2 anos de vida. Querido pai, querida mãe, pense com carinho nisso. Ore, converse com Deus, reveja aquilo que você tem oferecido ao seu filho para ocupar a sua mentezinha infantil. Reveja aquilo que ocupa a sua própria mente também, porque sua mente continua em desenvolvimento, não é porque você é um adulto que acabou as oportunidades de desenvolver o seu intelecto, o seu caráter e a sua saúde espiritual. Trabalhe unido a Deus nesse objetivo de educar o seu filho para o reino dele e certamente você colherá bons frutos. Nós nos vemos em um próximo podcast e se você deseja contribuir com as suas sugestões de temas, eu aguardarei a sua mensagem em nosso WhatsApp. Um abraço e que Deus abençoe o seu lar.